Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Paz, hermanos. Paz, irmãos. Comenzaremos nuestro culto Vamos dar início ao nosso culto a las misiones de missões, representando al país de España. representando o país da Espanha. Leamos una palabra Vamos ler uma palavra que se encuentra en el Salmo 107:1. que se encontra em Salmos 107:1. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Tu amor dura para siempre. Amén. O seu amor dura para sempre. Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos ter uma palavra de oração. Gostaria de saudá-los em nome de Jesus, saudar os nossos internautas. Nós vamos ter uma palavra de oração neste momento e em seguida nós teremos o nosso minuto missionário. Amém? Eu vou pedir que a Patrícia faça uma oração, em seguida eu também faço oração. Amém? Paizinho querido, chegamos na Tua presença nesse momento, agradecendo, Deus, por essa oportunidade de estar hoje aqui, Senhor, na Tua casa, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigada, Senhor, porque podemos estar reunidos para louvar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Oh, Deus, que o Senhor possa estar falando conosco, Deus, através dos louvores, Paizinho, através da Tua palavra, Pai, que possamos encher o nosso coração, Pai, colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender, Jesus. Oh, Pai, Tu és bem-vindo aqui em nosso meio. Fala conosco, Senhor. Derrama a Tua graça nessa noite, o Teu poder, Jesus. Que nós possamos a cada dia mais buscar mais e mais de Ti. Ter intimidade contigo, Pai. Aprender mais e mais da Tua palavra. Deus, somos gratos, Pai, a Ti, pelo Teu imenso amor por cada um de nós, Pai. Muito obrigada pelo Teu amor, Senhor, pelas famílias da Tua igreja, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, agradeço, entrego tudo em Tuas mãos. Amém, Jesus. Senhor amado, em concordância, Senhor, com a oração da minha irmã, Pai, nós entregamos, Senhor, este culto nas Tuas mãos, Senhor. Usa, Senhor, da Tua palavra, Pai, usa dos louvores, Senhor. Venha com o Teu rio, Senhor, venha com libertação, Senhor.
Nós queremos Te adorar, Senhor, e exaltar o Teu nome, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque somos gratos, Senhor, por tudo que Tu fez por nós naquela cruz, Pai. Usa, Senhor, usa da palavra, Senhor. Vai ser como uma flecha quebrantando os nossos corações, Pai. Nós declaramos, Senhor, que Tu és rei desta igreja, Pai. Nós declaramos, Senhor, que Tu és o nosso rei, Jesus. Seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo, Senhor. Nós somos gratos. Amém, Jesus. Vocês podem tomar assento. Como eu falei no início do culto, nós vamos assistir agora um Minuto Missionário com o pastor, que ele é local que ele faz missões na Espanha. Amém? Olá, meus queridos irmãos. Gostaria de convidar vocês para fazer um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno tour aqui em Miranda de Ebro. Então eu vou mostrar algumas coisas breves para vocês. Tentarei ser mais breve possível. Bom, aqui nós estamos no nosso local de culto. Aqui a nossa igreja não é um lugar muito grande, né? Vocês podem ver que é um lugar para 45 pessoas, mas um lugar abençoado, graças a Deus. É um lugar onde nos reunimos todos os domingos, todos os dias que queremos. Nós temos aqui atrás uma cozinha que serve também como sala de aula na escola dominical, quando podíamos. Agora estamos um pouco parados em relação a isso. Aqui vocês podem ver também o quarto, vamos dizer assim, a sala das crianças, onde elas estudam. Temos aqui algumas poucas crianças, nós temos algumas, graças a Deus. E bom, para terminar, nós temos um lugar onde eu venho toda semana e aqui trabalho um pouco, dedico um tempo que meu escritório, vamos dizer assim. Então, esse é o nosso lugar de trabalho, o meu lugar de trabalho toda semana. Bom, esse é o nosso local, a igreja. Igreja Bautista, e aqui é a nossa entrada, que nós temos, essa é a rua onde nós estamos. Ali mais na frente, aquele prédio amarelo é a estação de trem, e mais adiante é a estação de ônibus aqui de Miranda de Ebro. Busque a direção de Deus para a tua vida, sempre, sempre. Sempre busque a direção de Deus na tua vida. Quem sabe Deus já falou ao teu coração que você tem um chamado para a obra missionária. Lembre-se que o tempo é de Deus, não é nosso. Não somos nós que determinamos o tempo. Não, é de Deus. Então, esteja sensível à direção que Deus te está dando nesse momento, porque às vezes nós esperamos muito por alguma coisa que um dia vai acontecer, porque Deus nos prometeu e a gente tem certeza que vai acontecer, mas esperamos sentado. Eu digo sempre, espere trabalhando. Sirva ao Senhor agora, onde você está, na tua igreja. Se envolva com aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Se aproxima do teu pastor, se aproxima das pessoas que estão servindo ao Senhor. Aprende, porque a base para o teu futuro na obra do Senhor está no teu trabalho hoje, na tua igreja. Deus está preparando teu coração hoje. Então não diga não para Deus. Obedeça a voz do Senhor. Viva a tua vida hoje, como se hoje você já tivesse, porque hoje você já está no ministério. Agora, Deus está te preparando para o que Ele tem mais para frente. Então, seja fiel hoje no pouco, para que Deus te coloque sobre o muito. Aquele que chamou, Ele vai preparar e Ele vai enviar a tua vida. Ele é o dono da obra. É Ele que vai fazer com que tudo aconteça. Teu chamado depende de Deus. Alimenta a tua vida em Deus, serve ao Senhor aí onde você está.
se aproxima dos líderes da tua igreja, do pastor, coloca à disposição e deixa Deus te usar hoje, porque amanhã Deus vai te levar para grandes coisas. Pues yo digo lo mismo, que Dios bendiga a todos los hermanos, que Dios bendiga vuestras vidas y use a cada uno conforme la voluntad del Señor. Y que Dios bendiga al ministerio de la iglesia, al pastor Paulinho y a todos los hermanos que trabajan junto con él para que Canoa sea bendecida a través de esta iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Nós vamos entoar uma canção de graças ao Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Convido você a se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor com alguns louvores. Amém. Paizinho, nós queremos agora, nesse momento, levar a nossa adoração a Ti, Pai, aos céus. Tudo que nós estamos fazendo aqui nessa noite é para Ti, Pai, para Te engrandecer, Deus. Para Te exaltar e bendizer o Teu santo nome, Paizinho.
Recebe nesse momento a nossa adoração, a adoração da tua igreja, Pai. Porque sabemos que o teu amor, Pai, é impressionante. O teu amor por nós é maravilhoso, Pai. E nós queremos sentir, Pai, o teu Espírito Santo nessa noite. Que venha fluir, Pai, nessa noite, Senhor. Aleluia. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em tantas pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas descobri teu rio em mim e transbordei o teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Diga assim: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Diga ao Senhor: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui.
Tu estás aqui, Jesus. Ainda que os meus olhos não te podem ver, eu posso sentir, sei que estás aqui. Ainda que minhas mãos não podem tocar o teu rosto, Senhor, sei que estás aqui. Oh, meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Eu posso sentir tua majestade. Estás aqui, Estás aqui. estás aqui. Ainda que os meus olhos não te podem ver, eu posso sentir, sei que estás aqui. Ainda que minhas mãos não podem tocar o teu rosto, Senhor, sei que estás aqui. Oh, meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Eu posso sentir tua majestade. Estás aqui, Senhor, estás aqui. O meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, oh, estás aqui. Eu posso sentir o teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Estás aqui, Senhor. Estás aqui, estás aqui. Oh, Senhor. Estás aqui, Senhor. Estás aqui. O meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Eu posso sentir tua majestade. Estás aqui, Senhor. Estás aqui. O meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir o teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Nós podemos sentir, Pai. Nós podemos sentir, Senhor, teu amor por nós, Pai. Oh, Deus, obrigada pelo teu amor, Jesus. É um amor impressionante, Pai. É um amor que não tem medida, Senhor. Oh, Deus, muito obrigada, Pai. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Lá no
ventre da tua mãe. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Em ti, Senhor, tu deu o melhor naquela cruz por nós, Jesus. Deu o melhor, Senhor. Nós queremos te dar o nosso melhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai amado, esta noite, para te entregar, ó Pai amado, um culto, Deus, de adoração a Ti, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Queremos mais e mais da Tua presença, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos?
Ainda de pé, quero convidar todos a abrir a palavra do Senhor. Evangelho segundo João. Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Amém? Mais um tempo para os irmãos acharem. Você que está conectado através da live, que Deus possa estar te abençoando. Abra também a sua Bíblia aí em sua casa. Vamos estar lendo junto a palavra do Senhor. Amém? Em minha Bíblia diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos ler novamente o 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Pode se sentar. Aleluia, nosso Deus é tremendo, amém? Eu falo na minha pregação, falei de hoje de manhã, e falar novamente à noite. Se você está aqui pela vontade do Senhor, Deus tem uma palavra para você essa noite. Você não veio aqui por acaso. Nós cristãos não podemos acreditar em acaso ou em sorte. Nós temos que acreditar na vontade do Senhor em nossas vidas. Então, se você está aqui me ouvindo, é que Deus tem uma palavra para você, amém? Pois bem, nós lemos essa palavra, encontra-se em Marcos. Quem está falando é o próprio Senhor Jesus. Neste momento em que Jesus fala isso, Jesus está ressurreto. Jesus ainda não está glorificado, pois ainda não subiu ao Pai. Ele fala isso aos discípulos. A Bíblia fala que antes de Jesus subir, Jesus fez alguns milagres, Jesus pregou. Jesus nos deixa essa missão. Eu acho que quem é crente mais um tempo conhece muito esse versículo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A mim foi dado hoje a missão de pregar uma palavra missionária. Eu creio que Deus tem algo para a tua vida em missões. Aqui Jesus nos dá uma missão. Ele dá aos discípulos, mas Ele dá a toda a igreja. Ele fala: ide por todo mundo, pregai o... Vamos ver se vocês estão comigo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Eu quero me atrelar agora no início a palavra evangelho. Você sabe o que significa evangelho? Evangelho é uma palavra muito falada no nosso dialeto crentez, que se diz, né? É muito falado o evangelho. Evangelho, em algumas traduções você vai encontrar na Bíblia falar de boas novas. E evangelho é boas novas. Evangelho é uma boa notícia. Mas a Bíblia fala pregar o evangelho. Eu quero aqui desenhar a vocês o evangelho daquela época. Evangelho naquela época, vamos aqui fazer uma hipótese que o Israel estava lutando com o povo inimigo. Israel foi para o campo da batalha, lutou contra o povo inimigo e ganhou. E antes de o exército chegar vitorioso na cidade, ia apenas o mensageiro levar as boas novas ao povoado, e apenas o mensageiro levar que a vitória estava ganha. Então, quando o exército ganhava, ia apenas o mensageiro levar o evangelho. Então o evangelho nada mais é que você ser um mensageiro, levar umas boas novas, levar uma palavra boa, uma boa notícia. Mas Jesus fala, esse evangelho que Jesus está nos dizendo, nós temos que levar uma vitória diariamente. Essa vitória que nós temos que levar é a nossa? Não. A vitória que nós temos que levar e pregar é de Cristo na cruz. Não sei vocês, mas eu acredito que tão certo como vem o amanhã, Cristo vive e reina para todo sempre. Essa é a vitória que nós como cristãos temos que pregar, temos que anunciar. Não apenas com a nossa fala, mas com todo o nosso ser. E Jesus nos dá essa missão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais
seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre enfermos e eles serão sarados. Não é o poder da pessoa, é o poder do nome do Senhor Jesus. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, os enfermos têm que ser sarados, muralhas têm que vir ao chão, pois há poder no nome de Jesus. Você crê nisso? Jesus dá essa missão e eu quero me atrelar um pouco à vitória de Cristo. Eu quero, se você está com a sua Bíblia aberta, abra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Como introdução, eu quero aqui contar um pouco do contexto da vitória de Cristo, que é o Evangelho, nós temos que levar. Em Filipenses 2:6, a Bíblia fala: embora ele sendo Deus, não considerou que isso fosse algo que ele devesse se apegar. O que isso significa, Lucas? Eu explico. Desde o início, Jesus era Deus. O Verbo está desde o início, e o Verbo se fez carne, e o Verbo é o Senhor Jesus. Então, desde o início da fundação do que hoje nós chamamos terra, do que nós acreditamos em mundo, em sol, em estrelas, eu não sei qual que é a sua crença sobre isso, mas desde o início, Jesus estava, Jesus era Deus. Na terra, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, desde o início, ele tem poder, majestade, honra e glória. Por isso que no versículo de número 7 fala: ele assumiu uma forma de escravo. Agora imagina nós, que temos uma liberdade. Imagina alguém vir no Brasil e colocar um jugo de escravidão sobre os brasileiros. Nós não íamos aceitar. Não íamos aceitar, sabe por quê? Porque nós nascemos na liberdade. Diferente de alguns irmãos nossos que nasceram em escravidão e infelizmente ainda há escravidão. Mas nós não, nós nascemos na liberdade que encontramos no Brasil. Agora imagina um Deus poderoso que estava desde o início da fundação do mundo. Agora imagina esse Deus sendo escravo. A Bíblia deixa muito claro, assumiu a forma de um escravo quando veio em forma humana. Para nós é muito tranquilo, nós sabemos que quando nós éramos criança, nós não tínhamos força nas pernas e precisávamos que nossos pais nos carregassem. É muito tranquilo para nós saber que quando nós éramos crianças nós não tínhamos força e capacidade de pegar um garfinho e levar a comida até a boca. Agora um Deus diferente. O que Deus passou diferente. No versículo 8 fala da humilhação que Cristo passou. Nós pregamos muito o Evangelho, meus irmãos, e talvez porque estão perguntando para mim por que tu está se frisando tanto nisso. É para nós sabermos que o Evangelho não é brincadeira. Para nós sabermos que a igreja não é brincadeira. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja séria, porque Cristo padeceu de uma forma horrenda. A Bíblia fala, e foi obediente, no versículo 8, até a morte de cruz. Nós acreditamos, talvez temos a noção que a morte de cruz é muito dolorosa, e é das mais dolorosas que o mundo pode conhecer, mas também é uma das mais vergonhosas que tinha para o condenado naquela época. Pois se você ler a palavra, você vai entender um pouco, e também a história nos conta, que o condenado à crucificação, ele pegava a cruz na cidade e caminhava pela cidade como se fosse uma avenida, e caminhava e todos iam olhando, e falavam, aquele que está fazendo isso é porque ele fez um crime horrendo. Esse é um ladrão, esse é um malfeitor, ele deve ter feito algo muito terrível. Talvez cutucavam as crianças aqui, estou conjecturando, e falavam, meu filho, nunca faça nada ruim para você não ter que passar por isso. Jesus levou a cruz até o monte do Gólgota, traduzindo o morro da caveira. Jesus levou a cruz até este morro, e a Bíblia fala que ele foi pendurado neste morro, e esse morro ficava perto de uma cidade. Então todo mundo que passava pela cidade via quem estava sendo crucificado, via a silhueta de quem estava sendo crucificado, e falavam, aquele que está lá em cima numa cruz, ele é um malfeitor, ele é um ladrão, ele é um homicida, ele cometeu algum crime muito bárbaro. Agora você pergunta para mim, pergunta para si, pergunta para a palavra, me diz que crime que Jesus cometeu. Me diz que pecado que Jesus cometeu para estar passando por isso. Nenhum. A Bíblia fala que desde o início ele foi santo. Desde o início ele não errou e não pecou, e ele era 100% homem.
também era 100% Deus. Então a humilhação que Jesus passou foi muito grande. E eu quero aqui voltar um pouco mais na história, no dia da ceia, da Santa Ceia. Eu convido vocês, meus irmãos, em suas casas, lerem o Evangelho de João, capítulo 14. Ali fala lindamente de Jesus. Jesus, na hora da ceia, ele fala que o rosto, a face do Senhor estava aflita, estava ansiosa e nervosa. E Jesus, ele tem a questão de Judas, que ele fala que Satanás entra em Judas. E olha que interessante aqui, um parêntese. Satanás entrou em Judas e ele não berrou, não fez o escarcéu que nós vemos nessa posição demoníaca. Isso é para nós abrir nossos olhos. Às vezes o inimigo age no silêncio, mas no nome do Senhor Jesus, ele está derrotado pelo poder que há em Cristo. Não pela autoridade que há em mim ou em vocês, porque nós não temos poder nenhum, mas no nome do Senhor Jesus, há poder. Jesus começa a falar aos discípulos, começa a dizer aos discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou, mas eu voltarei, eu farei morada para cada um de vocês. Deixarei sobre vós o Espírito Consolador, deixarei sobre vós o Espírito da verdade, que o mundo ainda não pode conhecê-lo, pois ele não é do mundo. Eu quero abrir mais um parênteses, saber que o Espírito Santo, em Romanos 8, fala que o Espírito Santo, ele nos adianta a glória futura. Então toda vez que nós viemos na igreja, sentimos o Espírito Santo em nosso coração, nós estamos sentindo alguém que não é da terra, nós estamos sentindo um pouco do céu. Aleluia. Quem gosta de sentir a presença do Senhor Jesus? Quando nós sentimos o Espírito Santo de Deus, nós sentimos um pouco mais daquilo que nós iremos receber um dia, que é a glória futura. Jesus começa a falar aos discípulos, ele convida Pedro, Tiago e João. Eles não estavam no barquinho, já tinha passado o barquinho. Convida Pedro, Tiago e João, vão até o Monte das Oliveiras, jardim do Getsemane. E ali Jesus pede para eles orar, e eles caem no sono. Jesus vai orar, e Jesus ora uma das orações mais lindas que nós encontramos na palavra. Senhor, afasta de mim esse cálice, porque Jesus sabia o que estava para acontecer, pois ele era onisciente, ele é Deus. Afasta de mim esse cálice, mas contudo, entretanto, todavia, seja feita a tua vontade. Por 3 vezes Jesus orou. Era tanta a aflição do mestre que ele suou gotas de sangue. A medicina nos fala que para um ser humano suar gotas de sangue, ele está em extremo estresse, ele está em extrema aflição, nervosismo, porque o seu sangue, o seu coração bombeou tanto devido ao nervosismo, ao estresse, que provavelmente seus órgãos internos foram corrompidos, e depois disso o sangue sai pelos poros. Então provavelmente Jesus teve uma hemorragia, segundo o que a medicina nos fala. Jesus estava extremamente aflito e nervoso naquele momento. Jesus, depois de orar, falou aos discípulos: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Ele está saindo e a Bíblia fala que vem de encontro uma comitiva, e ali estão os soldados. E os soldados foram com espada, foram com lança, foram com um pedaço de pau para pegar Jesus, para prender Jesus. E Jesus fala: acaso sou eu um bandido, um ladrão, para que vocês fazem isso comigo? Ele leva Jesus até Sinédrio, acontece alguns julgamentos, e naquela noite ele vai falar que Jesus leva 40 chicotadas. Esse chicote era diferente, ele era especialmente para tortura. A história nos conta, os historiadores nos falam que provavelmente esse chicote, ou ele tinha um osso na ponta, ou ele tinha um nó com 3 ossos na ponta. Cada vez que esses ossos perfuravam e batiam na pele, quando puxava, rasgava a pele de Jesus. E largaram apenas um pano sobre as feridas do Senhor. E no outro dia, ao mesmo tempo que largaram esse pano, eles tiraram. Então abriu todas as feridas que ele estava novamente. Só quem aqui já teve algum machucado com alguma ferida que saía sangue, ele estava exposta, e quando tira e está colado, sabe a dor que é. Agora imagina todas as suas costas abertas e puxaram um pano, imagina a dor que foi isso.
A Bíblia fala que os soldados romanos colocaram uma venda nos olhos do Senhor, e cada um deles vinha e dava uma bofetada na cara do Senhor e falava assim: se tu és profeta, se tu és o mestre, como fala, adivinha quem lhe bateu? E dava um tapa. Adivinha quem lhe bateu e dava outro tapa. Talvez hoje alguém reclamou que estava frio para vir na igreja. Olha o que Cristo passou por nós. Olha a humilhação que Deus passou por nós. Mas ao mesmo tempo nós temos que olhar o amor dele por nós. A Bíblia fala que levaram Jesus para um julgamento que estava totalmente corrompido. Aqueles que Jesus curou, aqueles que Jesus salvou, trocaram ele por moedas. Em vez de soltar o inocente que era Jesus, não, solte Barrabás. Solte Barrabás e crucifique Jesus. Levaram Jesus até esse monte do Gólgota. Jesus carregou a cruz até o monte. Chegando no monte, botaram Jesus na cruz. E eles não colocaram cordas no mestre, eles colocaram pregos. Quem aqui já pisou num prego? É dor. Agora imagina ficar pendurado por um prego. Um cientista norte-americano fez um estudo. Ele tentou reproduzir a cena da crucificação. Claro, ele não foi pregado numa cruz, e sim ele foi posto com cordas numa cruz. Ele ficou 15 minutos, nesses 15 minutos rompeu a clavícula deste homem. Em mais meia hora, os estudos falam que ele poderia romper o pulmão deste homem. Agora me pergunta quanto tempo Jesus ficou na cruz. De 6 a 7 horas Jesus ficou na cruz pendurado. Pendurado com pregos, com todas as feridas, com uma coroa de espinhos. Estavam zombando Jesus, chamando ele de rei. Deram uma coroa que perfurou e chegou a furar o seu olho, como fala a palavra. Imagina o sofrimento que foi isso. Eu estou falando isso para nós entendermos que o Evangelho não é brincadeira. Nós estou falando isso para nós entendermos que a mensagem da cruz não é brincadeira. O que Cristo fez por nós naquela cruz não é brincadeira. Foi muito sério. Foi sério ao ponto da terra parar neste momento. A Bíblia fala que houve terremotos. A terra sacudiu. Houve trevas neste momento. E foi obediente até a morte de cruz, como fala em Filipenses. Mas eu peço desculpa às pessoas de outras religiões, mas a história do Evangelho não acaba na cruz. Não acaba num crucifixo onde Jesus está pendurado. Não. Você está indo em Filipenses, você lê o capítulo 2, versículo 9 fala: ele foi dado o poder, aleluia, ele foi dado o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua terá que confessar que ele é o Senhor. Perante Jesus todo joelho terá que se dobrar. Sabe o que aconteceu no terceiro dia? O Mestre, o Cristo que vive e reina, a morte não deteve aquele que criou a vida. Então ao terceiro dia Jesus vive. O Evangelho não acaba na morte. O Evangelho acaba, na verdade o Evangelho não acaba, porque ele vive e ele reina para todo sempre. Me perdoe se você é de outra religião, mas é uma das religiões mais famosas que tem. Você consegue encontrar os líderes religiosos deles, os restos mortais dessa pessoa. Agora pergunte para essas pessoas que seguem isso: aonde está o resto mortal de Jesus? Se você for na tumba do Senhor, você não encontra nada dele. Sabe por quê? Porque é uma frase escrita: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Você entende o Evangelho? O Evangelho não é baseado na nossa vitória, o que nós podemos ter, o que nós podemos não ter, o que nós podemos ser, o que nós não podemos ser. O Evangelho é a vitória do Senhor Jesus. Nós somos apenas mensageiros que levamos por onde nós passamos. Nós levamos: ele vive, ele reina, ele voltará, ele nos ama. Se você ler Apocalipse 5, vai falar sobre João na visão do Apocalipse. E ali fala que há um livro nos céus escrito o nome dos santos. E João chega e vê esse livro na mão direita do Senhor Todo-Poderoso. E não houve ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra para abrir e desatar os selos do livro. E a Bíblia fala que João chorou.
Mas, como eu falei, não acaba aí. A Bíblia fala que um dos 24 anciões toca na costa de João e fala assim: olhe para trás quem está vindo. Eis que o leão da tribo de Judá, o que saiu para vencer, venceu. Aleluia. O cordeiro que foi morto vive e reina. Como um matador, a Bíblia fala que Jesus foi mudo. Como uma ovelha muda, um matador ele foi. E agora Apocalipse fala: eis que o leão da tribo de Judá reina e vive para todo sempre. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor falando isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque a minha religião, que é o cristianismo, Jesus, que é quem nós devemos seguir, Ele vive e Ele reina. Se você é cristão, entenda uma coisa: o teu Cristo vive e reina para todo o sempre. Através dessa perspectiva, meus irmãos, eu quero aqui falar alguns fundamentais impulsos para levar o Evangelho. O primeiro impulso e fundamental é que o nosso Jesus Redentor vive. Tão certo quanto vem o amanhã, Ele vive. Tão certo como o ar que tu respira, Ele vive. Aleluia. O castigo que nos traz a paz foi sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. No nome do Senhor Jesus há poder, porque Ele vive e Ele reina. Nós, como cristãos, temos o dever de anunciar que Ele vive, anunciar a sua vitória, sendo assim levar o Evangelho a toda a criatura. Muitas pessoas acreditam que levar o Evangelho é apenas para a Espanha. Não. Lucas, levar o Evangelho é apenas a África. Também não. É isso também, temos que levar. Quem tiver condição tem. Mas o Evangelho é em todo mundo. Todo mundo não é apenas na África, todo mundo não é apenas na Espanha, todo mundo não é apenas na Índia. Esses países são muito afetados por conta da religião que há nesses países. Mas tem pessoas do nosso lado morrendo sem saber que Cristo vive, morrendo sem saber o que Jesus fez por eles. E nós estamos de braços cruzados, vendo pessoas ir a passos largos para o inferno. Irmãos, Ele vive e Ele voltará para nos buscar. A segunda vinda do Messias é o impulso para que venhamos levar o Evangelho adiante o mais rápido possível, para que venhamos não apenas nós, mas todos os que irão cear novamente com Ele. Eu falo que a ceia tem 3 princípios muito interessantes, é isso eu falo. O primeiro princípio muito interessante da ceia é a comunhão. Antigamente, antes da pandemia, nós pegávamos o cálice e dávamos um para o outro em sinal de comunhão. E o segundo fator muito interessante da ceia é lembrar do que Cristo fez na cruz por nós. O sangue derramado e vertido naquela cruz simboliza como o vinho. O corpo de Cristo moído naquela cruz simboliza como o pão. Então, toda vez que nós ceamos, nós estamos lembrando do que Ele fez. Mas a ceia tem um terceiro fator fundamental e importantíssimo para nós sabermos. Toda vez que você ceia, você está proclamando que Ele voltará para nos buscar. Eu não sei você, mas eu quero ouvir: vem, amado de meu Pai. Ele voltará para buscar uma igreja santa, pura. A igreja não é essas 4 paredes. A igreja não é esse templo. A igreja somos nós, eu, você, cada um de nós é o templo do Espírito Santo. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Talvez para uns vai ser mais rápido que para outros. Talvez nessa semana Jesus volte para alguém. Talvez não seja aqui também, nós não sabemos. E isso é muito interessante. Nós estamos vendo uma pandemia, mas tenha uma certeza: enquanto não for a tua hora, nada de mal irá te acontecer. E quando for a tua hora, e se você estiver com Cristo, entenda, você vai para o Pai. Você vai viver uma vida eterna com Ele. Nós não estamos acostumados com a morte, sabe por quê? Porque a morte não foi feita para nós. Mas o homem pecou e errou, e se destituiu do Senhor. Mas Cristo,
ao vencer naquela cruz, Ele nos reconcilia com Deus. Então, meus irmãos, no mundo nós teremos aflições, e nós temos muitas aflições, mas sede firme, sabe por quê? Porque Ele venceu o mundo, e isso nós temos como destra que Ele vive. Então, como diz o Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que te guarde, para que te guie aonde quer que forem, em nome do Senhor Jesus. Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar a cada um de nós. Irmãos, nós temos que ter isso como impulso. O impulso que Ele vive, Ele reina. O impulso que tão certo quanto o amanhã virá, o meu Cristo vive e reina para todo sempre. E nós devemos anunciar a cruz, a mensagem da cruz. Não apenas anunciar a via dolorosa que foi a cruz, mas também anunciar a glória e o poder que há no nome do Senhor Jesus. Que nesse nome todo joelho, toda língua vai ter que confessar. Independente de ser cristão, não vai ter que confessar que Ele é o Senhor, porque a Ele foi dado todo o poder, toda a glória, toda a honra, e que Ele voltará para nos buscar. Nós não temos mais tempo de brincar de cristão, não temos mais tempo. Tem pessoas morrendo todos os dias. Todos os dias tem alguém morrendo. E essas pessoas estão indo para onde? Eu sei que é uma palavra dura falar isso, mas olha o que a Bíblia fala no mesmo versículo que nós lemos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. De manhã, meus irmãos, estavam outros irmãos aqui. Eu falei para eles: agora vamos orar e vamos colocar na nossa cabeça, vamos interceder por alguém que nós sabemos que se hoje Jesus voltasse, ou se hoje essa pessoa partisse, essa pessoa iria para o inferno. Nós tivemos um programa com o Flávio ontem, e ele falava uma coisa interessantíssima sobre clamar pelos outros. Nós temos que clamar pelos nossos irmãos, porque como muitas pessoas falam que conhecem a Deus, mas não conhecem, estão indo para o inferno, porque querendo, infelizmente, digamos assim, há uma banalização, porque todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem o seu Deus, e todo caminho acham que levam a Deus. Isso é mentira. Não, nem todo caminho leva a Deus. A minha Bíblia fala que só existe um caminho que leva à vida eterna, e esse caminho é Jesus Cristo. Não há vários caminhos que levam a Deus, não. Há apenas um único e suficiente caminho que leva à vida, que é o Senhor Jesus. Irmãos, o segundo impulso e fundamental que nós temos que saber é que Ele nos ama. Ele nos ama. Entendam uma coisa: Jesus te ama. Esse te ama de verdade. Mais que amor de mãe, de pai, mais que amor de esposo, esposa, mais que amor de irmão, irmã, mais que maior amor que existe, Jesus te ama. Não existe amor maior do que um amigo dar a vida pelo outro, e foi isso que Ele fez. A Bíblia fala: eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo. Pois o servo não sabe o que faz, o amigo sim. O amigo, ele sabe a palavra, Ele nos deu a palavra. Então Cristo te ama de verdade. Entenda isso. Ele te ama de verdade. Não há amor maior que o de Jesus. Nós falamos aqui um pouco sobre a via dolorosa do Senhor, pouquíssimo. Eu apenas aqui pincelei na introdução sobre o que Cristo fez por nós na cruz. Me diz outro ser humano que pode fazer isso a não ser Jesus? Ninguém. Então entenda uma coisa: Jesus te ama. Você crê nisso? Eu vou repetir para talvez entrar um pouco mais lá dentro. Jesus te ama de verdade. Independente dos teus relacionamentos, do que você acredita de amor ou não, Ele te ama, e te ama de verdade e muito. Nós só podemos falar que Jesus ama quando nós entendemos o amor dele por nós. Irmãos,
vivemos numa sociedade carente. Se você conversar com qualquer pessoa, mais ou não que seja, você vai ver que essa pessoa é carente. Nós vivemos uma sociedade onde a doença número 1 é uma chamada depressão. E a doença número 2 é uma chamada ansiedade. São duas doenças psíquicas, duas doenças da alma. Duas doenças que afetam em muito o teu humor, afetam em muito a tua vida. As pessoas estão vivendo numa carência porque não encontram um amor verdadeiro. Nós somos criados para ter uma conexão com o Pai. Quando Deus nos criou para andarmos junto com Ele. A Bíblia fala que o homem andava junto com Deus no jardim, conversava com o Senhor. Imagina como deveria ser, caminhando e conversando com Jesus. Mas por conta do erro do ser humano, fomos destituídos disso. O homem pecou e se afastou do Senhor. Mas nesse mesmo dia a Bíblia fala que Deus nos dá uma promessa: e virá um que pisará a cabeça da serpente. Você pode dar glória a Deus por isso? Haverá um que pisará a cabeça da serpente. E esse um que é Jesus Cristo veio na terra, morreu, padeceu, sofreu aqui na terra, mas vive e reina para todo sempre. E esse um nos reconciliou de novo com o Senhor. Então hoje nós podemos ter o Espírito Santo dentro de nós. Em 2 Coríntios 4 fala sobre tesouros em vasos de barro. Vaso de barro é um material que você encontra em qualquer lugar, você encontra barro. Talvez não específico, mas você encontra um material comum. Então, em todos os lugares você encontra uma pessoa parecida contigo. Mas o que há dentro de você, meu amigo, a Bíblia fala que o que há dentro de você, que é o Espírito Santo, é um grande tesouro. Há um grande poder que habita em você. Dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Toda vez que você é cheio do Espírito Santo, você sente um pouco do céu. Em João, Jesus vai falar: não fiquem tristes, eu deixarei sobre vós o Consolador. Ele vos convencerá do pecado. Jesus fala em João, em Atos, peço perdão, que do céu viria o... Vamos ver se alguém sabe. Do céu viria o poder. E o poder habita em nós. O poder habita em você. Em você. O poder habita em você. Tudo isso é amor de Deus para conosco, pois estamos afastados do Senhor por conta dos nossos delitos e transgressões. E hoje nós podemos se reconciliar com o Senhor através do seu amor. Meu irmão, que isso seja um impulso para tu levar o Evangelho, pois o amor de Deus é para todos. Mas Lucas tem uma linha que fala que não é para todos não. Mas eu quero aqui falar alguns versículos mais conhecidos que há na Bíblia. Vamos falar junto comigo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha... Vamos novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo que não, mas há uma condição: tem que crer. Mas Ele amou o mundo. O amor de Cristo se estende até você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Há um Deus que lhe ama. Mas esse Deus que lhe ama, Ele também lhe deixou uma missão: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Esse amor que Deus deu a você, Ele não deu você para ficar guardado numa caixinha. Deus deu para você compartilhar com o irmão. Para você chegar numa pessoa que talvez esteja chorando e falar assim: ei, você sabia que tem alguém que te ama? Sabia que alguém passou um sufoco numa cruz por ti? E tão certo como vem o amanhã, Ele voltará. Está mais perto do que nós pensamos. Eu não sei o dia nem a hora que Jesus vai voltar. As pessoas tentam mapear a Bíblia para saber, mas a própria Bíblia fala: não tem como saber. Apenas o Pai sabe. Mas Ele voltará. Você crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia? Então você crê em Jesus. Se você crê na Bíblia, você crê em Jesus. Se você crê na Bíblia, você crê que Ele vive. E se você crê que Ele vive, você crê que Ele voltará. E se Ele voltará, Ele nos ama.
E os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão sarados. Aqui fala não no nome do Lucas, não no nome do pastor Paulo, não no nome de outro irmão. Aqui fala em meu nome, porque ali Jesus já tinha vencido tudo que tinha para vencer. A Bíblia fala que ele desceu, pegou a chave do inferno e da morte. Aleluia. Você sabe a gravidade disso. Ele pegou a chave do inferno e da morte, aquilo que prendia o ser humano, o pecado. Ele deixou derrotado na cruz. Ele pegou a chave do inferno e da morte. Fala aqui, vem cá. O pecado, o jugo da escravidão não está mais sobre aqueles que creem no Senhor Jesus. Hoje nós temos vida. Nós temos o amor dele em nós. A Bíblia fala em Romanos 8: nada nos separará do amor de Deus. O amor de Cristo nos impulsiona. Em 2 Coríntios fala: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus não veio para destruir a sua vida. Jesus não veio para te privar de alguma coisa. Jesus veio para que você tivesse vida e vida com abundância. A única pessoa que veio para matar, roubar e destruir é o ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus fala: eu vim. Eu passei o que tinha para passar. João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então você tem vida e com abundância no Senhor Jesus. Muitas pessoas no Face e até na igreja falam que amam a Jesus. A Bíblia fala que quem ama Jesus é quem obedece seus mandamentos e os crê. Às vezes nós não amamos Jesus de todo o nosso coração, mas Ele nos ama por completo, porque Ele sabe exatamente teus pecados, tuas lutas. E se você se arrepender, você fará discípulos, pessoas que entenderam que Cristo vive, pessoas que entenderam o que Cristo fez por nós naquela cruz. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus fala: fazei discípulos. Você não vai andar com pessoas atrás de você como se fosse seguidores. Você apenas é um mensageiro. Então você apenas leva uma mensagem. Quem convence é o Espírito Santo. Nós não devemos ter imitadores, nós devemos imitar a Jesus. Então as pessoas se tornam discípulos de Jesus. Irmãos, não temos mais tempo para não pregar o evangelho. Lucas, mas eu quero esperar passar um pouco, porque eu ainda tenho desejo de ir para as nações. Meu amigo, se você não prega o evangelho aqui na sua terra, quando você for para a nação, você só vai ir no outlet, só vai comprar coisas porque lá é mais barato. Todo mundo é ao nosso redor também. Quantas pessoas que, se você lembrar aí no seu pensamento, você sabe que se morrer hoje vai para o inferno, e você não fez quase nada para que isso não acontecesse. Nós temos uma missão. Jesus nos ordena duas coisas: o batismo e a ceia. Mas Deus nos dá uma missão, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3,16 diz isso também. Irmão, se você entende que você pode dar vida às pessoas, você pode levar vida, cores às pessoas, pois muitas pessoas andam com um vazio dentro de si. Pois, como eu falei no início, Deus nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento íntimo com Ele. E só Jesus nos pode reatar isso. Você crê no Senhor Jesus, você crê nisso em sua vida, pregue o evangelho. Se você crê nisso, então vai para todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Aleluia. Coloque-se de pé. Queremos viver um avivamento com o Senhor, temos que entender esses impulsos.
Primeiro, é que Ele vive. Tão certo quanto vem o amanhã, Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo. Ele voltará para buscar a sua igreja. E Ele nos ama. O amor de Deus, a Bíblia fala que de tão grande Ele nos constrange. O amor de Deus nos impulsiona. Irmãos, eu creio. Isso no primeiro dia que nós fomos ministrar o louvor lá para as crianças. Nós começamos a cantar, foi uma presença do Senhor, e eu orei falando assim: Jesus, nós clamamos a Ti, que daqui dessas crianças saiam missionários, que daqui dessas crianças saiam pastores, que daqui dessas crianças saiam pessoas que Te louvem, Te adorem, ministros de louvor. Senhor, nós queremos que daqui dessas crianças pessoas preguem, Te adorem de todo o Espírito e na sua verdade. Eu quero que da minha igreja saiam missionários. Eu quero que da minha igreja saiam pastores. Eu quero que da minha igreja saiam pregadores cheios da presença do Senhor. Eu quero que da minha igreja saiam pessoas que ministrem louvor, que adorem o Senhor de todo o seu coração. O tempo é hoje. Deus te chama. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Porque Deus tem salvação. Se Deus não tivesse salvação, Ele não ia colocar essa missão de nós irmos por todo mundo e pregar o evangelho. Eu não estou atacando nenhuma linha teológica, mas nós acreditamos que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, como a palavra nos menciona e nos fala que nós devemos fazer. Eu convido vocês a fecharem seus olhos neste momento. Eu quero que vocês lembrem de pessoas da sua família. Eu quero que vocês lembrem de pessoas que você sabe que se hoje morrer, o fim delas será condenação, pois não creem em Jesus. Coloque essas pessoas no seu pensamento e comece a interceder por elas neste momento. Comece a orar por elas neste momento. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Como eu falei, fizemos um programa com o Flavinho e ele falou que tinha um irmão que se ajoelhava do lado dele e ele de pé olhava e falava, não entendia o porquê que aquele homem chorava tanto, pedindo para que Jesus o salvasse. E hoje ele entende, porque Jesus está quase voltando. Se nós não orarmos pelos nossos familiares, se nós não formos a ponte que leva o evangelho de Cristo, as pessoas vão ir para a condenação. Pois apenas um caminho, apenas um que pode dar a vida eterna. Quantas pessoas nós vamos deixar ir? Quantas pessoas vão passar por nós? Nós não vamos falar que Ele vive, que Ele reina. Nós não vamos falar que Ele voltará e nós não vamos falar do seu amor. Tem pessoas que vivem deprimidas porque não entendem o que estão sentindo, sentem falta de algo, sentem falta de Jesus. Irmãos, cada um de nós, aonde há um cristão, ali é uma dispensação da glória do Senhor. Aonde há um cristão, ali há uma testemunha. Testemunha quer dizer que representa o reino do Senhor Jesus. Aonde há um cristão, tem que haver a pregação do evangelho. Pregação é colocar em ordem. Pregação é você colocar em ordem. Então, aonde há um cristão, alguém que espalhe o amor de Jesus. Aonde há um cristão, alguém que leva a luz. Aonde há um cristão de verdade, essa pessoa cativa. Pois pregar o evangelho não é apenas com a fala. Tem pessoas que olham a tua vida, teus vizinhos olham a tua vida, a tua família olha a tua vida, e você está pregando o evangelho com a tua vida. E aí? Lembre dessas pessoas, comece a interceder, comece a orar. Senhor Jesus, salva, Senhor. Me usa, Espírito Santo, para salvar vidas. Me usa, Espírito Santo, para conseguir almas para Ti, Senhor.
Eu creio no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Vai haver missionários aqui neste bairro, desta igreja. Em nome de Jesus, Deus vai levantar pastores. Eu creio nisso, eu creio no nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo dá os dons conforme a necessidade da igreja. Deus sabe a nossa necessidade e a nossa limitação. E no nome do Senhor Jesus se levantarão pessoas que pregam o Evangelho. Eu creio que a nossa igreja irá viver um avivamento. Mas no avivamento do Senhor Jesus não é barulho, e sim é o amor se espalhando, o amor de Cristo indo em cada coração e fazendo morada. Uma restauração completa. Isto é avivamento. Em nome do Senhor Jesus, nós chegamos, ó Pai, novamente em Tua presença, Pai. Aqui está a palavra, Deus amado, que o Senhor me deu para falar, Jesus. Aqui está a palavra, Jesus Cristo, que o Senhor disse à sua igreja. Deus, no nome do Senhor Jesus, Tu sabes, ó Pai amado, quem está em meu pensamento, Jesus. E eu intercedo a Ti, lhe pedindo, Espírito Santo de Deus, que eu possa ser a ponte que leva o Evangelho a essas pessoas. Deus, se eu não conseguir, Pai amado, levanta alguém, Senhor, para falar do Evangelho, Jesus Cristo. Senhor, porque como a tua palavra fala, ó Pai, do rico Lázaro, Senhor, grande aflição foi, Pai amado. E ele queria que alguém pregasse, o rico queria que alguém pregasse aos seus irmãos, pois a grande aflição que ele estava passando. No nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai, que vidas, ó Pai, virão na igreja. Por convites, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, vidas serão restauradas. Hoje, ó Pai amado, como diz, ó Pai, em Tua palavra, é dia de salvação. É dia de pregar o Evangelho por todo mundo. É dia de espalhar o Teu amor, Jesus Cristo, o amor que nos conquistou. O amor, ó Pai amado, que nos encheu. Aleluia. O Senhor Jesus é soberano, creia nisso. Comece a pedir ao Senhor pela salvação de seus familiares que ainda não foram convertidos. Comece a pedir a salvação de seus vizinhos. Comece a pedir a salvação de seus colegas de trabalho. Comece a pedir a salvação. Comece, Senhor. Oh Deus amado, vai, Jesus Cristo, cada vez mais e mais, ó Pai, enchendo-nos do Teu Espírito, do Teu amor, Senhor. Que venhamos ser, ó Pai amado, uma ponte, Deus querido, que leva o Teu Evangelho adiante, que leva o Teu amor adiante, Senhor, no nome do Senhor Jesus, na autoridade que nos foi dada, ó Pai amado, que o nome é sobre todo nome, que é o Teu, Jesus Cristo. E sobre o Teu nome todo joelho, toda língua terá que confessar que somente Tu, Jesus, é o Senhor para todos sempre. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor, pois Ele é digno. Amém. Aleluia. Vamos falar aqui os anúncios já foram falados, né? Tá. Então nós vamos agora para o momento da oferta, é isso? Amém. Então se você tem a sua oferta, traga até a casa do Senhor. Deus irá te abençoar e muito, amém? Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás hablando. Siempre estás hablando. Siempre estás hablando. Aunque no pueda ver, estás hablando. Aunque no pueda ver, estás hablando. Siempre estás hablando. Siempre estás hablando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Aleluia, Senhor. Continuamos em Tua presença, Jesus. Te entregamos, ó Pai, este culto a Ti, Senhor. Deus amado, todos que ofertaram, Senhor, que possam ser abençoados pela Tua presença, abençoados por Ti, Senhor, pois Tu não deve nada a ninguém, Senhor. Agora, ó Pai, nos leve em paz e segurança aos nossos lares, ó Pai. Todos que estiveram conectados conosco através da live, esteja abençoando também, Senhor. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E toda a igreja diga... Amém. Estamos despedidos.